E aí, pessoal, voltamos. Então, o que que a gente veio fazer aqui? A gente veio passar pano para narcisista. E aí vocês vão entender por que que é importante fazer isso. Eu vim aqui com preguiça de dizer o que isso é, porque tem gente na internet dizendo isso muito melhor que eu. Vou deixar recomendado o canal dessa Tariana Rocha, muito boa. Passou bastante coisa que eu passei e tem excelente didática, articulação, explica muito bem o que é uma mãe narcisista e vai falar também de narcisistas em relacionamentos e está sendo um baque perceber assim o quanto eu consegui me salvar disso, mas eu durante um bom tempo da minha vida projetei muito na minha sexualidade e eu tenho que entrar num longo processo de me perdoar por isso e tentar reparar eventuais danos que eu tenha feito, causado. Comecei a entrar em contato com várias pessoas e eu tinha descoberto que muito estava na minha cabeça, nos meus mecanismos internos dentro da minha cabeça. Então, não necessariamente estava fazendo as pessoas sofrerem. Eu perguntei para várias pessoas se elas percebiam em mim uma intenção, uma intencionalidade de fazê-las sofrerem por culpa ou por frustração. E é interessante que muita gente que eu achei que tinha machucado de verdade não percebeu nada disso e ficou chateada comigo por outras coisas que não tem nada a ver com o comportamento narcisista. Então, que bom, estou descobrindo que, primeiro, eu não fui tão evil, tão diabólico, vampírico, prejudicial quanto eu me julgo. Ah, eu não fui tão. ah, e ao mesmo tempo que eu não fui tão prejudicial e não fui tão mal visto, como me vejo, eu também fui muito mais amado do que eu me senti na época com muitas pessoas. Ah, por que que a gente precisa passar pano para narcisista? Porque senão a gente não consegue, senão a gente só sente ódio, senão a gente só sente ressentimento, senão a gente só sente frustração e vontade de vingança. Isso só envenena a alma. Então, eu estava navegando por uns conteúdos dela e de outras pessoas que falam sobre narcisismo muito bem, e aí, sei lá porque o YouTube me recomendou isso daqui. Isso daqui me partiu o coração, e, e a gente vai ver o que é uma mãe narcisista. Eu vou dar uma de Vitor Santos e a minha ideia não é vender curso, porque eu sou especializado né? Certificado, como que é? Técnico, especialista, perito, especializado, com certificado, vendendo curso de análise desses. Nada disso. É só porque se você consumir o canal dessa pessoa ou de outros profissionais que dizem o que narcisismo e se você escutar isso daqui, aí você vai falar, nossa, realmente uma doença. E aí, quando é uma doença, somente a partir desse ponto é que a gente consegue não sentir culpa, é que a gente consegue se perdoar e a gente consegue perdoar e desprezar o outro, e esse é um processo muito longo. E Fausto não é psicólogo. Principalmente eu preciso dizer isso para Ana Clara. Ana Clara, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou da área da saúde sequer, ok? Isso daqui é alguém que teve uma criação muito parecida com a sua e eu quero identificar alguns pontos aqui. Então vamos. Cadê o número do mocinho, Ana Clara? Cadê o número do professor? O nome dele, eu quero saber. Eu vou ir lá pegar meu dinheiro de volta. Já tem meu dinheiro com você, olha o que você fez. Parabéns pra você. Afundou no Enem. Pegaram meu dinheiro à toa e tirou nota pior ainda. Eu não tô acreditando nisso. É na sua vida, você faz isso. Afunda, não tira uma nota de pré. Esse mocinho é isso que eu vou fazer. Vou lá caçar esse professor porque isso aí é golpe. Eu não tô acreditando. Ele não tem culpa de nada. Eu não fui tão mal assim. Então vamos lá. Ana Clara, é o seguinte. Bom, tomara que você tenha escutado isso de profissionais e de gente mais qualificada do que eu. Escute essas pessoas e depois vem aqui somente caso você queira. Opinião de Fausto, isso, né? De tirada de experiências próprias da vida. É, desculpa, sua mãe.
A pessoa que ela poderia ter sido morreu. Morreu de vergonha, morreu de humilhação, morreu de desamparo e de desamor. Pode ter sido por muito tempo ou por algum momento na infância dela que fez com que a pessoa que ela poderia ter sido se perdesse. Eu gosto de imaginar quem poderia ter sido essa pessoa lá no Vale dos Entes, em uma coisa que a gente vai falar de maneira recorrente no meu canal. E é muito triste pensar nisso. E aí uma pessoa que se sente muito pouco, que morreu literalmente, literalmente não, né? Figurativamente, que morreu de vergonha e de humilhação, ela cria uma imagem que ela considera ser muito mais forte e que vai vingá-la e que vai prosperar e que vai viver e que vai lutar contra o mundo e se vingar do mundo. Ela se sente tão miserável na intimidade que ela precisa se projetar para o mundo como grande, e porque ela se projeta para o mundo como grande, ela precisa de validações dessa visão, e quando ela não recebe validação, bate uma frustração muito grande e ela não consegue entender que é ela que mente. Ela não consegue entender que é ela que espera demais do mundo. Ela não consegue entender que ela não precisa ser admirada da maneira que ela precisa e que ela não precisa ter essa vida fantasiosa que ela acha que ela tem que ter. Ela não consegue perceber isso. E se ela imaginou na cabeça dela e ela mentiu para todo mundo dizendo que aquilo era verdade, se alguém desmente, essa pessoa é culpada, essa pessoa está fazendo ela sofrer. Porque ela está sofrendo absurdamente por ter sido pega na mentira, por ter sido desmentida, por ter sido contrariada. Então, ela está num processo de fúria em que ela precisa culpar alguém e ela precisa descontar em alguém a raiva do mundo dela não ser do jeito que ela gostaria que fosse. E ela está muito puta porque ela não só pagou R$ 1.200 por mês para um professor que, além da culpa sua, também é do professor. Vocês dois não prestam porque vocês dois estão desmascarando ela. Porque inúmeras vezes ela deve ter falado que ela tem uma filha muito inteligente, que ela tem uma filha que pode escolher em que faculdade de medicina ela vai estudar, e de repente ela se vê desmentida. Então, acima de tudo, Ana Clara, não é sobre você. A dor do narcisista nunca é sobre você, porque se não fosse você, seria alguma outra pessoa que causaria dor nela. E é impossível ser bom o suficiente por um narcisista, porque ele não está bem com as mentiras que ele conta, e o mundo não é aquilo que ele desejaria que fosse. E se o mundo fosse aquilo que ele desejou que fosse, ele desejaria um mundo ainda mais irreal, porque ele tem uma doença que faz com que ele queira o impossível. E se você der o impossível para o narcisista, se você gabaritar o Enem, se você passar em todas as faculdades de medicina, por algum motivo ainda não vai estar bom, porque ela vai levar a projeção da perfeição ainda mais alta e vai contar ainda mais mentiras, como se sua vida na faculdade de medicina mais concorrida, depois de ter gabaritado o Enem, como se essa vida não fosse boa, ela ainda vai inventar novas mentiras, ela ainda vai te colocar no MIT, ela ainda vai te colocar em Harvard, e quando você mostrar para o mundo que você não está em Harvard, ela vai ficar puta com você e ela vai ficar puta com todas as pessoas que participaram do processo de colocar lá. Então não é sobre R$ 1.200, não é sobre a sua performance. É muito natural que uma pessoa que tenha ficado o ano inteiro estudando sob pressão para ter um bom resultado para uma qualificatória, é muito natural que você estivesse muito nervosa e que esse nervosismo, e conhecendo sua mãe, sabendo o que aconteceria se você voltasse com uma nota baixa, é muito natural que na sua idade, com essa pressão toda, você tenha adoecido ao longo do ano e tenha chegado tão nervosa que você performou muito pior do que poderia ter performado se você tivesse acolhimento emocional na sua casa. A sua nota é justificável, e qualquer pessoa que não é criada por pais narcisistas, colocados na situação, teria um resultado muito pior que o seu. É sobre ela. Veja, é tudo sobre ela, não é sobre você. E ela precisa descontar essa ira de não ser quem ela gostaria que ela fosse em alguém. E calha, somente calha, de você ter sido filha dela, porque poderia ter sido outra pessoa. E essa pessoa seria tão ruim e tão insatisfatória quanto. Você precisa entender isso para se libertar. Eu entendi isso sozinho, e eu entendo que. Porque eu não tive ninguém para me dizer isso. Eu não tive internet para me informar, eu não tive um canal de YouTube como o da Tariana.
Todos esses mecanismos eu aprendi sozinho, só que eu acredito que com 13 anos eu já tinha uma mentalidade de um adolescente de 17 ou 18. Porque eu achava as pessoas de 17, 18 anos um pouco. a- a- As pessoas de 16, 17 anos eu achava infantis, as de 18 eu achava que elas perdiam o tempo delas com umas coisas bestas, mas eu gostava de conversar com elas. Eu percebi isso mais ou menos na idade que você está agora, em termos de desenvolvimento do cérebro. E a única maneira que eu consegui me libertar disso foi entendendo que era uma doença, entendendo que nada poderia salvá-la, entendendo que nunca estaria bom e entendendo que ela se alimenta não só do resultado que você tira do Enem, mas da sua dor, do seu sofrimento, da sua frustração, da sua automutilação, autodestruição emocional. E aí, quando você nega esse combustível do narcisista, que é a dor, o sofrimento, ou a admiração, quando você nega a sua energia vital para essa pessoa, ela começa a definhar, e aí ela vai buscar isso em outra pessoa, e aí é azar da próxima pessoa. Mas você precisa se libertar disso. É muito triste. Então, quero que você preste atenção e retome algumas falas da sua mãe aqui. Tô falando que era bom de verdade pra eu receber essa nota do Enem. Eu não fui tão mal, Professor mãe. rapaz, eu não sei o que tá acontecendo de errado. Mas deve ser ele, porque eu não tô acreditando. Mãe, eu não passava dinheiro à toa. Eu estudei, não foi culpa dele. Então tem que ser culpa dele, o problema dele é ter meu dinheiro de volta. A culpa não é dele. Você percebe que se eu mando meu carro para consertar e pago pelo conserto e o carro volta quebrado, eu consigo ligar para o mecânico e falar: escuta, você colocou uma peça aqui que não funcionou, eu estou levando aí de volta e eu preciso que você arrume. Eu consigo falar isso com ele isso nesse tom. Por quê? Porque eu tenho razão. E porque eu tenho razão, eu consigo não me descontrolar emocionalmente. E se alguma coisa der errado lá que eu ver que eu não consigo resolver, então a gente vai para a polícia ou para um tribunal de pequenas causas, ou então para o que for necessário para que eu tenha o meu prejuízo reparado. Uma pessoa que dá um chilique desse tamanho para conseguir dinheiro de volta, ela está errada e na verdade não é o dinheiro que ela quer. Ela quer se livrar da sensação de dor, da realidade não ser aquilo que ela mentiu para todo mundo que era. Que era. Então, você. Não é que sua mãe quer. Desculpa te falar isso. Não é que sua mãe quer que você passe no Enem e entre nas melhores faculdades porque ela está preocupada com o seu futuro. Da maneira como ela te trata, você já deve ter entendido que ela está cagando pro seu futuro. Mas não é porque ela te ama, é porque ela é doente. É porque ela é incapaz de amar da maneira que a gente, filho, espera ser amado. Então não é sobre você. Não é sobre você ter um futuro brilhante. É sobre ela se ver como uma mãe espetacular que motivou, patrocinou, capacitou, incentivou e conseguiu que você fosse aprovado. E porque ela projetou essa imagem tanto, com tanto afinco, com tanta mentira, é que agora ela não tem como se defender de um resultado que é simplesmente a realidade. Não se corte, não se fira, não se machuque por não entregar aquilo que era simplesmente a expectativa de um narcisista. E eu tô falando de um narcisista porque eu não tô falando só da sua mãe. Porque você pode muito bem sair de casa e acabar se atraindo por uma pessoa muito parecida com ela. E você pode cair no erro que eu caí, de falar, eu errei com a minha madrasta, mas com a Mônica eu vou acertar. E a Mônica não era narcisista, ela era borderline, mas você pode entrar em alguém que tenha mais ou menos a mesma mecânica, que queira arrancar de você mais ou menos a mesma coisa, e aí você pode se iludir e falar para essa pessoa, eu vou conseguir. E aí você entra num novo ciclo e repete tudo aquilo que você teve durante toda a sua infância em casa, simplesmente porque você não teve uma pessoa para te abraçar, e eu quero que você se sinta abraçada agora, para te dizer, não é sua culpa, você não merece esse tratamento que você está recebendo, e essa pessoa, você está diante de uma pessoa doente, com uma doença semelhante a inúmeras outras pessoas que também têm, só que a sua mãe ela está num estado muito severo dessa doença, e essa doença
faz mal para ela sim, mas só faz mal para ela porque faz muito mais mal para as pessoas que estão em volta dela antes. Então é porque ela vai envenenar todas as pessoas à volta dela, inclusive você, que ela vai fazer mal para ela porque ela vai terminar a vida sozinha. Só que seria um desastre se uma pessoa envenenada como ela envenenasse também você ao ponto de você entrar num caminho de autodestruição sem volta. E principalmente se você começar a ferir outras pessoas, talvez assim, e tomara que você nunca chegue nesse ponto. Agora deixa esse ego. Ele falou que ia te ensinar a fazer olho direito, olha aí. R$ 1.200 só calma pra isso? Calma não. Comer, Ana Clara. A gente ia comer, vírgula, falta uma vírgula aqui. A gente ia comer. A família Minha família é unida. A gente ia comemorar que você conseguiu. Desculpa. Como eu vou falar pro povo da família? Eu vou falar minha... Repita isso em voz alta. Leia isso em voz alta. Como que eu vou falar para o povo da minha família? Como que eu vou falar que a minha filha não passou? A dor, a vergonha que essa mulher está sentindo agora é muito semelhante à vergonha que a matou quando ela era criança. É uma sensação de incompetência e de pequenez que faz com que ela se sinta tão diminuída que ela prefere morrer, que ela prefere te bater, ela prefere bater em alguém, ela prefere fazer um escândalo, ela prefere se cortar, ela prefere sumir do que mostrar para todo mundo que ela é simplesmente uma pessoa como qualquer outra e que, por você não ser extraordinária, ela não se torna uma mãe de uma pessoa que só é extraordinária graças a todo incentivo e apoio dela. Isso é muito triste. Não é sobre você. E também não é sobre a família. Você vê que quando ela fala assim, como que eu vou falar para toda a minha família? Ela fala com ódio da família. Ela fala com ódio da família como se ela precisasse se vingar dessa família, porque essa família fez sofrer muito e ela precisa esnobar, ela precisa mostrar que ela superou, ela precisa mostrar que ela cresceu muito, ela precisa mostrar que agora ela é gigante perto da pequenez da família dela. Ela quer humilhar a família dela, mostrar o quanto ela é grande, só que para isso ela precisa da sua performance. Ela tá te usando para poder usar a família dela para ter uma satisfação de uma vingança de quando ela era pequena. Então, só pelo fato de eu estar fazendo terapia e ligando para ex-namoradas para perguntar se elas sofreram por minha causa, já é um grande indício de que eu não seja psicopata. Eu posso ter tido um pequeno comportamento de narcisismo. Desculpa. Eu posso ter um pequeno comportamento narcisista durante um bom período da minha vida com pessoas com quem eu me relacionava. Mas o fato de eu estar preocupado com isso já mostra que eu consegui me salvar. Porque o narcisista, ele não se preocupa com o outro. Ele quer a destruição do outro para sentir a sua própria criança vingada. Isso é doloroso demais. Então, quando você fala, eu tentei, eu juro que eu tentei, o seu código e a sua mensagem, eles estão muito claros. Por que eles não estão sendo recebidos? Eles não estão sendo recebidos porque ela não quer a realidade. E ela pergunta, como você teve coragem de me ferir desse jeito? Como você teve coragem de me trair desse jeito? E aí, assim, você pode até pensar, essa mãe nunca deve ter feito uma prova na vida, porque ela sabe que não depende só, né, que não é desse jeito. Mas, na verdade, pouco importa. Você poderia ser uma atleta. Poderia ser um pênalti que você perdeu. Poderia ter sido uma cesta que você errou. Um arremesso livre que você errou. Poderia ter sido qualquer coisa. O narcisista ele vai entender isso como uma gigantesca traição, porque você não deu a ele uma realidade impossível que existe só dentro da cabeça dele. E você está sendo simplesmente alvo dessa fúria. E o que acontece? Ela está com uma dor enorme, então ela precisa transferir essa dor para você, e ela precisa que você sofra e chore e implore e se humilhe e faça tudo o que você está fazendo para quê? Para ela se alimentar dessa sua energia, porque é uma necessidade que a doença que ela tem demanda. Se quiser, depois me processa,
Não tem problema nenhum. Se sua mãe me processar e eu tiver que pagar alguma coisa, vai ser um preço que vai ter valido a pena. Não teria a menor possibilidade de você entregar o que a sua mãe quer e ela ficar feliz para sempre com isso. Ela colocaria uma outra meta, ela começaria a mentir no dia seguinte e você frustraria essas mentiras e ela ficaria desse jeito. E deve estar doendo agora, porque você deve estar olhando para o seu passado e deve estar pensando, puta, é verdade, toda semana tem um escândalo desse e eu tinha um negócio desse daqui na minha infância a cada 2 dias, pelo menos. R$ 2, inventou, quero te ver. A gente vai fazer uma festa pra comemorar o seu negócio. Como é que eu fiz? Como é que eu fico? Ou seja, você tem um sonho de passar numa faculdade e você fracassa nesse sonho. Como é que eu fico? Foda-se você, Ana Clara, desculpa. Porque não é sobre você. Eu pago R$ 1.200 por mim, é pelo meu ego, é para compensar a minha pequenez que eu gasto esse dinheiro todo, não é por você. Você está fazendo a sua mãe chorar, minha filha. É triste porque se a gente for no Anhangabaú, no Largo da Batata, no Largo do Aruxi, se a gente for na Estação da Sé e perguntar quem já escutou isso na infância, pelo menos uma em cada 50 pessoas, mais ou menos, vai levantar a mão e dizer, já escutei. E se você perguntar no Vale dos Entes se isso é honesto, todo mundo vai dar risada e vai falar, claro que não. As pessoas fazem isso ou porque elas foram muito mal educadas no sentido de receber uma educação que elas não questionaram, então elas estão passando para frente, então elas foram abusadas, ou se elas tiverem algum desvio, por exemplo, narcisismo, e aí, infelizmente, a fraqueza, né? E não daria para ser diferente. E eu que acabei com todas as minhas chances de entrar pro Enem e fazer o cursinho ainda. Toda animada com esse momento que eu ganhei, saindo da segunda, E se eu pudesse, eu te dava um abraço agora, porque parece que eu tô vendo a minha infância. Parte 2 no meu Insta. É, vocês não fazem ideia do quanto eu tô me sentindo burra. Vamos lá, pensa de forma objetiva. Pensa na melhor professora que você tem na escola, na que você mais gosta. Se ela fosse tua mãe, se eu fosse teu pai, e a gente corrigisse junto a prova do Enem com você, você se sentiria burra? Se você me explicasse tudo que você sabe, tudo que você pensou nessa prova, você se sentiria burra me explicando tudo que você pensou para dar as respostas que você deu no Enem que você fez? No fundo você sabe que você não é burra, e no fundo você sabe que você se esforçou, e que um monte de gente que estudou muito mais do que você foi muito pior do que você se saiu, por N fatores, desde uma caganeira até tensão e pressão e preocupação. E uma coisa que você não pode se permitir fazer você não pode se permitir definir pelos olhos de um narcisista, porque senão você vai ser sempre o lixo. Na melhor das hipóteses, você vai ser perfeito em tudo, você vai ser a criança dourada, e aí se você acreditar nessa pessoa, na descrição dessa pessoa, que te vê perfeito em tudo, aí você vai estar muito lascada. Porque o mundo não vai confirmar a perspectiva dessa pessoa, e aí você pode se achar a pessoa mais extraordinária do mundo e perceber que, na verdade, você é só uma pessoa comum como todas as outras. Não se permita se sentir burra. E quando você fala assim, agora que ela saiu, Parte 2 no meu Insta. então, em algum momento do vídeo aqui, você fala, e agora ela vai para a escola e eu consigo até imaginar, ela vai para o cursinho e eu consigo até imaginar como que vai ser. Sim, muito provavelmente você já morreu de vergonha, você já foi humilhado em público, e aí parece que você é a pessoa mais inútil, mais inadequada, mais errada do mundo. Só que isso é só uma necessidade do narcisista de
dizer que a culpa não é dele e que ele não mentiu, quando na verdade ele sabe que ele mentiu, mas ele não aceita para si que ele mentiu, ele falou a verdade, e aí você distorceu a realidade e fez ele parecer mentiroso. E esse ciclo ele se repete e ele é infinito. E é por isso que eu acabei criando esse Vale dos Entes, em que eu consigo tentar imaginar como seria conversar com a família Tiba, como seria conversar com minha mãe, como seria conversar com o meu pai sem Alzheimer, como seria conversar com a minha irmã sem esquizofrenia, sobre a nossa vida, e aí a gente entenderia por que que a gente foi um com o outro, coisas que a gente foi por consequência de termos uma narcisista presente na nossa casa. Então seria muito uma conversa de meu pai se desculpando por ter sido manipulado e ter sido ausente, eu pedindo desculpa para minha irmã e para o meu pai por ter sido extremamente revoltado, por ter abandonado a casa muito cedo e por ter causado muitos problemas para o círculo social da família. Seria a minha irmã dizendo tudo que ela poderia ter sido se ela não tivesse surtado com esquizofrenia. Então, você entende que aqui eu estou falando de uma transcendência não advinda de uma religião, mas criada ativamente com a minha imaginação, com a minha criatividade, de como seria conversar com essa pessoa. E aí agora que com a superdotação eu consegui tirar as travas que me faziam ter a suspeita de que ela não fosse narcisista de fato, e portanto eu queria aniquilá-la da minha memória porque eu não conseguia trabalhar com ela, agora eu consigo pegar a minha madrasta, colocar no Vale dos Entes e falar: você morreu de humilhação. Você morreu de vergonha. Isso te fez criar como que um avatar muito cruel. E isso acarretou sérios problemas. Mas em algum lugar por baixo de todo esse comportamento ainda tinha uma criança que eu gostaria de poder resgatar, e eu gostaria que você ficasse em paz em relação a todo o mal que você me causou, porque eu entendo que você não poderia ter sido diferente, porque você foi a criança que você foi. Eu não estou dizendo, Ana Clara, que isso seja fácil. Não é fácil. Mas se você não tiver isso no seu horizonte, a sua vida vai ser um mar de terapia, vai ser um mar de frustração, vai ser um mar de ressentimento, vai ser um mar de ira e de ódio, como se você sempre precisasse se vingar do mundo por terem deixado você ter sido criado por quem você foi. E aí você não vai conseguir quebrar o ciclo. E aí você vai começar a envenenar as pessoas à sua volta. Então, não estou dizendo perdoe da boca para fora, porque isso é fácil e não vale de nada. Eu estou dizendo cresça como pessoa, desenvolva-se, amadureça, liberte-se, supere, despreze, e depois do desprezo, perdoe. Não porque ela mereça o seu perdão, mas porque você merece não carregar mágoa. Isso é o narcisismo. E aí, assim, Fausto, você é muito bonzinho, eu não consigo ser igual a você, então eu vou te dar motivos. Talvez você não saiba quais foram os eventos ou qual foi o evento que matou a criança dentro da sua mãe, da pessoa maravilhosa que ela poderia ter sido. Quando eu penso na Maria, e vamos lá, por respeito a mim, não respeitem a Maria a partir de hoje, né? Em relação às coisas que eu vou falar que eu tive que passar na minha infância, se tem alguém para ficar puto, se tem alguém para xingar, se tem alguém para destilar ódio, teria que ser eu, certo? E eu não estou fazendo isso, então eu peço que também ninguém faça. Você pode demonstrar solidariedade a mim sem atacar uma outra pessoa, e esse é o ideal.
eu não quero em momento nenhum que, querendo me fazer bem, vocês ataquem o meu pai, minha madrasta, as pessoas, né, que com quem eu me envolvi ao longo da vida. Nada disso é necessário. Ah, a Maria vem de uma família de 15 filhos, onde 4 não sobreviveram, 11 irmãos, pai alcoólatra. Ahn, e pelo pai ser alcoólatra, ela presenciou muita violência doméstica, muitos gritos, muita pancadaria, muita coisa pesada. Ela era uma das, que eu me lembre, devia ser a irmã do meio ali, não era a mais velha de todas, e mais velha do que todos os meninos, exceto um. Era uma família meio confusa, mas assim, as mulheres mais velhas, os meninos mais novos, e ela estava no meio ali, então ela nem teve a autoridade das mais velhas, que mandavam na família toda, e nem teve a liberdade dos mais novos, porque quando a mãe dela teve câncer, ela teve que cuidar, ela não foi cuidada. Então ela era muito nova quando a mãe dela teve câncer e aí ela precisou levar a mãe para o médico, cuidar dos irmãos, abandonou os estudos porque ela precisava cuidar de toda a família. Eh, então, imagina a vida que essa pessoa teve. Quando a gente fala de narcisismo, eu não sei qual foi o evento que desencadeou, mas histórias que ela conta, durante a infância dela, ela ficou 2 anos sem andar. E ela ficou 2 anos sem andar, ia para os médicos e os médicos não encontravam nenhum problema na perna dela. Então, ao que tudo indica, ela parou de andar por questões emocionais. E essas questões emocionais, elas podem ter sido, inclusive, não sabemos e não especulei, carência. Porque talvez essa tenha sido a única maneira que ela conseguiu de ser vista e de ser cuidada. Porque enquanto ela não parou de andar, ela era simplesmente explorada para cuidar dos irmãos mais novos e talvez explorada pelas irmãs mais velhas, porque a mãe estava ocupada ou apanhando, ou brigando e batendo, ou indo para o hospital fazer tratamento de câncer numa Bahia extremamente pobre, numa cidade extremamente precária, porque hoje a Bahia é um estado relativamente rico e desenvolvido, onde tem-se o mínimo de infraestrutura, mas isso não era verdade na década de 70. Na década de 60, 70, o negócio na Bahia era feio. A média de altura das pessoas da geração dela, na cidade dela, é 1,60 m. Então, assim, ela tem pouco mais de 1,5 m, eu acho. E isso sempre causou uma vergonha enorme, porque essa altura ela é resultado de subnutrição. Porque o pai dela é alto, a mãe dela também era alta, e a família inteira, os 11 irmãos, todos baixinhos. Então, imagina o tanto de complexo que eles têm por não terem tido boa nutrição, boa educação. E, e é engraçado porque dentro desse transtorno narcisista, o que ela dizia? Ela dizia que ela era formada em enfermagem. E aí, quando perguntava-se para ela qual era a matéria mais difícil que ela lembrava de ter tido na escola, a coisa mais difícil que ela fazia, que ela lembra de ter feito, era soletrar. Soletrar. Eu não estou falando isso por escárnio. Eu estou dizendo que, olha, a falta de bagagem para a pessoa dizer que até a faculdade de enfermagem, o mais difícil que ela teve foi conseguir soletrar uma palavra. Então, durante muito tempo, por ter ódio do tratamento narcisista que eu recebia de casa, eu tinha raiva do sotaque nordestino, que hoje eu amo, por exemplo, né, dos erros de português, do vai, do vem. Então, eu precisei ter raiva disso durante muito tempo, eu precisei ser
escroto, arrombado, nojento com muita gente por conta de português, porque eu de fato enxergava superioridade em ter acesso à norma culta. Então eu precisei ser uma criança imbecil, revoltada durante muito tempo para perceber que o meu problema era a minha madrasta e não a falta de acesso à língua portuguesa da imensa maioria da população do nosso país. Perceber que esse não era o problema. Ah, e, e aí, quando a mãe dela morre, além dela ter que cuidar de todos os filhos, ela começa a ter que lidar com a falta de recursos. E aí ela vem para São Paulo. E aí, quando ela chega em São Paulo, ela vem toda contando com o apoio dos irmãos. E até o que eu lembro de ter escutado, ela não teve esse apoio que ela esperava. Então, eu fui para o Japão com 16 anos e foi super difícil para mim sobreviver sozinho naquela selva. Aos 16, sem falar japonês. Mas era um país estruturado, eu fui com um contrato de trabalho. Eu fui com o mínimo de estrutura para poder cobrar as pessoas que tinham feito acordo comigo para me darem aquilo que havia sido combinado. Ela não. Ela comprou uma passagem, veio para São Paulo, e a clínica do meu pai era no Riacho Grande. Riacho Grande tinha em São Bernardo entre São Bernardo e Santos, né? E aí quando você olha para aquela cidade, para aquele lugar ali, tem parques lindos, tem represa, tem parques florestais, tem clubes de campo, mas quem não consegue emprego nesses lugares, invariavelmente vai morar nas favelas que tinham ali na década de 80. E aí ela conseguiu um emprego na clínica do meu pai. Quer dizer, havia ali todo o prognóstico de uma vida em que ela não poderia ter sido o que ela foi, por todas as humilhações, por todas as privações, e por toda a falta de acesso. Porque hoje, assim, qualquer pessoa que tem um celular começa a seguir gente no Instagram e sabe como que é a vida de rico. Mas eu gosto muito de um livro da nossa literatura que mostra pessoas num sertão, né, que não têm absolutamente nada, porque vivem na seca, são vidas secas, são a vida no sertão. Então, a família não tem nada, a família só tem um cachorro, o cachorro chama Baleia, né? Por quê? Porque a gente coloca o nome do cachorro de alguma coisa que a gente anseia muito, que é o quê? Mar, água, aquilo que falta. E a mãe, né, dessa família, desse lar, ela tem sonhos de riqueza. E a única coisa que ela vê de diferente entre ela e o dono da fazenda, porque afinal de contas na seca ninguém é rico, independente de quem é dono. A única diferença do barraco em que ela mora para a casa do dono da fazenda é que o dono da fazenda tinha uma cama. Então qual vai ser o sonho dessa mulher? Uma cama. E uma cama pra gente é a coisa mais besta do mundo. O que eu tô querendo dizer é que, assim, a Maria, ela não tinha sequer ideia do que era riqueza, porque ela nunca tinha visto, ela nunca tinha tido acesso. Ela conhecia a riqueza da televisão, mas quando ela se viu dentro de uma casa grande no bairro Nobre, ela não sabia como era ser rica, e ela agiu com a pouca informação que ela tinha a respeito de riqueza, tentando se comportar como uma pessoa rica, projetando imagem de riqueza, porém sem informação suficiente para tal. Então ela passou muita vergonha nesse processo. E o que a vergonha de tentar se portar sem ser, de tentar transparecer sem ter, de aparentar ter sem ter, o que essa vergonha remonta à morte emocional da criança dela que morreu humilhada em um evento ou em vários eventos ao longo da vida. Então é como se, enquanto você. Essa é a história da minha madrasta. Enquanto você não entender toda a história da sua madrasta para ver quais foram os eventos que desencadearam esse ser que ela se tornou, raivoso, descontrolado que ela se tornou, sem isso, dificilmente você vai conseguir perdoá-la. E você não precisa perdoá-la caso você não queira, mas você precisa se libertar. E quando você entender que não é sobre você, quando você finalmente entender que não é sobre você, aí você vai conseguir se libertar. Aí você escolhe se você odeia pro resto da vida, se você despreza pro resto da vida, com dor, ou se você
supera e perdoa. E aí, se você leva ela para o Vale dos Entes e fala assim, olha, se você não fosse narcisista, você fazia um bolo muito bom, você dançava muito bem, você cantava muito bem, você tinha muito capricho nas coisas que você fazia, você tinha gosto muito bom para determinada coisa, você tinha habilidades e você tinha potencialidades que, caso você não tivesse vivido tudo que você viveu, a nossa vida poderia ter sido diferente, a minha vida poderia ter sido diferente. E quanto melhor você conseguir realizar os seus sonhos, quanto mais próximos da vida que você quer você chegar, quanto mais perto da satisfação na sua própria vida você estiver, mais fácil vai ser conseguir superá-la, desprezá-la, perdoá-la, levá-la para o Vale dos Entes, porque aí você transcende, mas aí você tá com a vida boa que você tem. Agora, você sai de uma mãe narcisista, arruma um namorado abusivo, troca por um noivo abusivo, depois você troca por um outro marido abusivo, narcisista, que faz você sofrer. Aí, de repente, você está fazendo uso de álcool, drogas. Você começa a se mutilar, se destruir. Você pega uma cirrose, perde emprego, começa a tratar todo mundo mal, afasta todo mundo de você. Você percebe que você está envelhecendo completamente sozinha. E aí você vai. Não adianta você chegar aos 60 anos e falar assim: eu tô na merda aqui por culpa da minha mãe. É por culpa da sua mãe, mas ficar com raiva dela aos 60 anos, quando ela já estiver indo embora, não vai fazer diferença. Então, você precisa superá-la, você precisa transformar a sua vida, você precisa transformar a sua vida exatamente naquilo que você quer, e aí você vai olhar para trás e você vai ver que ela vai estar repetindo os mesmos ciclos com outras pessoas. Ela vai estar brigando toda semana com algum vizinho diferente, com algum cliente diferente, com algum chefe diferente. Ela vai estar causando conflitos, ela vai estar sofrendo, e você vai olhar para a velhice dessa pessoa e ela vai estar completamente sozinha, ou com crianças douradas, né? Que estão tendo a força sugada pela dependência emocional que tem dela. E aí elas podem até arrumar cuidadores, porque essas pessoas precisam ser douradas para alguém. E aí, ótimo. Melhor, menos problema para você. Mas você vai olhar para essa pessoa e você vai sentir pena. E você vai falar: eu ficaria do seu lado para cuidar de você. Mas isso seria um desrespeito muito grande comigo e eu não vou fazer isso comigo. E aí, que bom que você conseguiu se libertar. Que bom que você não sente culpa por não conseguir entregar uma coisa que você não tem para entregar. E aí, você não está cometendo nenhuma crueldade de abandonar uma mãe idosa por não conseguir ficar do lado dela. Você não está sendo uma traidora, você não está sendo ingrata, você não está sendo cruel. Você está simplesmente fazendo com que uma pessoa possa colher tudo aquilo que ela plantou ao longo de toda a vida. Eu cresci numa clínica geriátrica e eu via famílias que chegavam aos prantos pedindo desculpa pro vô, pra avó, pra mãe, pro pai, e falando: desculpa, é que eu tenho que trabalhar, não posso ficar com você em casa, mas eu te amo, eu tenho saudade. E aí você via o velhinho falando: tudo bem, eu entendo, tá tudo certo, você vem me visitar aqui de vez em quando, eu amo vocês. E isso era a coisa mais bonita de se ver. Por outro lado, eu tinha as outras famílias que não faziam questão nenhuma de falar com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó. Chegava lá, perguntava como que estava o quadro de saúde, pagava a conta do mês, perguntava se estava tudo bem, eu falava: nossa, que bom, tô indo embora. E eu posso odiar essa família e odiar essas pessoas porque eles sequer abraçaram o velhinho? Não. Porque eles já estavam fazendo muito, eles estavam pagando a mensalidade de uma clínica geriátrica cara. E talvez um dia você faça isso pela sua mãe. E assim, não é justo com filhos de narcisistas que a gente seja estuprado emocionalmente a vida inteira e ainda no futuro, além do olhar dos outros, a gente tem o nosso próprio olhar e a gente se sente ingrato e desleal com pessoas que poderiam ter nos matado. Vamos fazer, vamos combinar uma coisa aqui? Eu não deixo você sentir culpa, você não deixa eu sentir culpa. E aí, filhos de narcisistas que têm espasmos igual da sua mãe aí a cada 2 dias,
A gente cuida um do outro e a gente não deixa ninguém morrer de culpa por abandonar ninguém. E a gente deixa todo mundo colher aquilo que plantou ao longo de toda a vida. E aí a gente supera e a gente se perdoa e a gente segue a vida. É, eu não sei se. É que essa playlist aqui, ela tá falando de narcisismo, mas ela começa falando sobre superdotação. E se para qualquer pessoa passar pelas condições extremas que você está passando já é uma coisa descabida, desmerecida e extremamente cruel, imagina para um superdotado que tem super estabilidade e que sente tudo de maneira muito mais intensa e aflorada do que as pessoas que não têm superdotação. O mundo me deve muito, porque eu passei por coisas que eu não precisava ter passado. E tá tudo bem. Eu tô bem. Espero que você fique bem também. Espero que seja útil. Espero que você consiga dormir leve, sabendo que você não é aquilo que sua mãe enxerga em você. Nem nos momentos em que ela te acha o pior lixo do mundo, e nem nos momentos em que ela mente pra todo mundo dizendo que você é a filha mais grandiosa do universo. Você não precisa ser nenhuma das duas coisas. Você não é nenhuma das duas coisas e nunca vai ser. Tá na hora de você olhar no espelho e descobrir quem você é. Vai viver. Vai viver.